Olá, estamos de volta com o nosso farol tricolor. Uma breve pausa para fazer ajustes na velha máquina, agradecendo a equipe do Dr. Guimarães. Estamos em forma. Olá, Diego. Pronto, pai, de volta aqui à estrutura normal do programa, vamos dizer assim. Vamos tocar nossa vinheta para falar tudo sobre Bahia e Palmeiras. Vamos nessa. Vamos lá. Prontinho, mais uma edição do Farol Tricolor, agora nesse pré-jogo do confronto entre Bahia e Palmeiras lá no Allianz Parque, em São Paulo. De imediato, vamos fazer o velho pedido aos amigos e amigas que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, comentem, compartilhem à vontade para a gente seguir crescendo nesse projeto. Sua participação vale muito para nós, né, pai? Sem dúvida, agradecendo a todos os amigos e amigas, inclusive os que nos mandaram mensagens. Não podemos estar participando da última etapa, da etapa mais recente do nosso farol tricolor, mas estamos de volta com todo o gás, toda a confiança, toda a energia, esperando que o Bahia retribua isso nesse sábado contra o Palmeiras. É isso, jogo duro. Vamos dar aquela olhada na classificação, porque a rodada encerrou Olha, ontem, depois que eu fiz aquele vídeo, né, que dessa vez sem meu pai, mas a rodada encerrou depois. Vamos dar uma olhada em como ficou a classificação da Série A. Depois de 29 rodadas, temos apenas um jogo que está atrasado, que é o confronto entre Botafogo e Fortaleza. O Fortaleza enfrenta amanhã o LDU, o LD Ives, na final da Copa Sul-Americana. Manda um abraço pro pessoal lá do canal, eles não gostam que fale canal, mas é do Altivo, lá do Fortaleza. Mandei inclusive um vídeo para eles hoje, desejando boa sorte para o Fortaleza nessa final de Sul-Americana. Mas lá na frente o Botafogo, que teve, como eu disse no vídeo passado, algumas boas notícias, que foram as derrotas de Red Bull, Bragantino e Flamengo, e mesmo não jogando, não viu seus concorrentes se aproximarem tanto, à exceção do nosso adversário, Palmeiras, que ultrapassou o Flamengo, agora é terceiro colocado, 14 triunfos, 8 empates, 7 derrotas, 23 gols de saldo, uma campanha sólida de um time muito forte, que é o Palmeiras, que vinha mal, mas engatou 2 triunfos consecutivos e vem com força contra o Bahia, ainda mais por causa do 5-0 que meteu no rival São Paulo nesse meio de semana, pai. o Palmeiras é uma equipe que tem por onde. O Palmeiras tem time e tem elenco. Há ajustes que precisavam ser feitos e, claro, existe aquela questão do comando meio febril do Abel Ferreira. Então, aquela situação, às vezes, traz uma insegurança para a equipe. Fora problemas políticos, problemas de gestão, mas aí é problema do Palmeiras. Mas o Palmeiras tem por onde, para mim, não foi novidade dar essa virada e ainda está vivo no Campeonato Brasileiro, tentando um título dificílimo, está muito mais nas mãos do Botafogo. É isso aí. Agora na parte de baixo da tabela, vamos ver aqui a partida internacional. O Inter venceu o Vasco fora de casa. Era foi um confronto que aconteceu ontem à noite. Estamos gravando na noite da sexta. E assim, a situação do Bahia é que foi ultrapassado nessa rodada tanto por Cruzeiro, que o venceu, quanto por Corinthians. E o Santos encostou ali no Bahia também, né? Só que Vasco da Gama e Goiás perderam seus jogos e dessa forma, mesmo que o Bahia, que está em 15º lugar, seja derrotado pelo Palmeiras, o Bahia não tem risco de entrar na zona de rebaixamento, porque nem Goiás, nem Vasco, muito menos Curitiba e América Mineiro, conseguirão igualar a pontuação do Bahia. Perdão, igualar a pontuação do Goiás até pode, mas não iguala o número de triunfos. Então o Bahia seguirá fora da zona, qualquer que seja o seu resultado e o resultado dos rivais nesse final de semana, pai. Perfeito, perfeito. É uma situação ainda desconfortável, mas pelo menos dá esse respiro, porque depois de Palmeiras e Bahia, esse jogo amanhã, na Arena Palmeiras, eu nunca digo Arena patrocinador, porque eles não pagam a gente, então a Arena Palmeiras, para mim, o Bahia vai jogar contra o Fluminense do Rio. E isso é na terça-feira, no último dia de outubro, dia 31 de outubro, 7 da noite aqui. Então, é um jogo difícil, todo mundo já sabia disso, novidade se não fosse difícil, mesmo se fosse o Palmeiras em crise. Vamos ver o que é que o Rogério Ceni prepara para o Bahia amanhã. Porque é o seguinte, do jeito que vai e na mesmice, já deu para ver
que essa defesa não passa firmeza. Eu digo isso desde o começo do campeonato. Não passa segurança. Para o time vencer, tem que fazer o gol e a falha pode vir da defesa. Pode. Mas a falta de firmeza para segurar um 0-0, ganhou 2 partidas sem tomar gols. Perfeito. Mas o Cruzeiro não vinha com essa força toda para o Bahia ter tomado 3-0. Mas vamos pensar no jogo da manhã, vamos conferir as escalações e eu tenho uma visão sobre essa escalação. Maravilha. Vamos só falar um pouquinho sobre as partidas da rodada, porque influenciam Vamos. diretamente na situação do Bahia na tabela. A gente tem ali os confrontos que nos interessam seriam. eh, Vamos passar por aqui. Tem o do Palmeiras contra o Bahia, logicamente, amanhã às 19 horas lá em São Paulo. E outros confrontos que fazem parte ali. Eu acho que o Internacional deu aquele salto importante nessas duas rodadas, né? E Sim. venceu 2 jogos, inclusive o jogo contra o Vasco fora de casa, um confronto direto. Mas temos Goiás e Vasco, que é um jogo daqueles, né? São os dois É, times que estão na zona de rebaixamento, mais próximos de sair dela e se enfrentam lá em Goiás no domingo às 16 horas. Também temos Corinthians e Santos, o Corinthians que ultrapassou o Bahia, mas está ali bem próximo ainda. Vai isso, enfrentar o Santos, que é outro time que venceu e está um pontinho só do Bahia no momento, né? O Botafogo enfrenta o Cuiabá em casa, é um jogo também que isso. eu ainda tenho esperança de passar o Cuiabá, muita esperança, então fico sempre atento também para as rodadas do É, Cuiabá. E essa é a rodada, depois a gente já vai ver ali o Bahia e Fluminense na terça-feira às 19 horas, isso. mas esses são os jogos para essa 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu vou só chamar a atenção para um detalhe, pai. O Bahia igualou os jogos fora e em casa depois da sequência de 2 em casa. Então, o que acontece nessas rodadas finais é que depois do Palmeiras sobrarão 8 rodadas e o Bahia terá 5 jogos para fazer nos seus domínios e apenas 3 fora, o que é sempre um parâmetro que dá esperança da gente de ter uma campanha melhor nessa parte final do campeonato, pai. Já que você trouxe isso, os jogos que o Bahia terá em casa são contra o Fluminense, contra o Cuiabá, contra o Atlético Paranaense, contra o São Paulo e contra o Galo, o Atlético Mineiro, a última partida aqui na Fonte Nova. Beleza. Vamos agora então falar das escalações. Eu Vamos? projetei, como de costume, no nosso campinho, nossa mesinha tática aqui, Boa. um esboço, uma possibilidade de escalação que é baseado no que Rogério Ceni vem fazendo e também, é claro, nas nossas esperanças, né, já compartilhado com você também em determinadas Isso. sugestões, mas a partir daí, claro, a gente pode falar um pouquinho mais dela. Eu, Vamos lá. assim, escalei o Bahia da seguinte forma, pensando mais no nas opções que Rogério Ceni pode e deve fazer. Marcos Felipe no gol, apesar da jornada ruim no Mineirão, ele não tem por que ser retirado, tem aquela história de muitos serviços prestados nessa Série A, né? É um dos jogadores mais Isso. importantes do Bahia, indiscutivelmente. Sem Gilberto dúvida. na lateral direita. E aí eu começo a questionar a zaga, né? Eu imagino que o Rogério Ceni vai escalar Canives, né, novamente, e se Vitor Hugo tiver recuperado, como a gente falou no outro dia, Vitor Hugo. Se não, seguirá com Raul Gustavo e na esquerda Camilo Cândido. Mas aí eu já começo a colocar algumas pimentinhas para a gente falar da defesa. Eu falei no vídeo anterior e continuo falando isso, a gente já conversou sobre isso diversas vezes, que Gabriel tem plenas condições de ser titular da defesa do Bahia. Para mim, é o melhor zagueiro do Bahia em atividade no momento e merece tomar tanto a posição de Canives, né, quanto a quarta zaga, seja no lugar de quem for, apesar daquela restrição de Rogério, de só joga a perna esquerda do lado esquerdo e tal, quando a gente sabe que teve, inclusive, laterais esquerdos que jogavam com a perna direita, para a gente falar Sem dúvida. dois emblemáticos, Nilton Santos e Paulo Maldini, só para começo de conversa. É. Então, jogadores que têm condição, que têm qualidade, que têm categoria, podem se adaptar a esse tipo de mudança, né, pai? Só um pouquinho mais para Sem terminar a dúvida. defesa, para você falar já Vai. dessa linha defensiva. Na esquerda, eu também acho que ele vai de Cândido, como nós dissemos, mas ele também tem colocado o Matheus Bahia no segundo tempo, então cria essa outra possibilidade também. Diga aí o que é que como é que o Rogério deve ir, assim, pelo que tem feito. Marcos Felipe, Gilberto, Canives, Raul Gustavo ou Vitor Hugo estiver recuperado e Cândido. Mas você faria o quê? Tem que comentários para fazer dessa linha defensiva, pai? Bom, diante do que a defesa não fez
contra o Cruzeiro, inevitavelmente, você disse bem, Marcos Felipe tem que continuar sendo goleiro. Vem bem, esteve muito mal. Aliás, ninguém esteve bem nesse jogo contra o Cruzeiro. Verdade. Marcos Felipe no gol e Gilberto garantidos. Se ele vai botar o Canives, Canu, como se diz por aqui, Canives, como se chama muito, eu entraria, sem dúvida nenhuma, com o Gabriel na zaga. Seria Gabriel e mais um. Esse que vem jogando, talvez ele faça a opção de Vitor Hugo, porque Vitor Hugo jogou no Palmeiras. Mas ele vem de um corte na cabeça. Isso não é pouca coisa que o próprio Rogério disse. Um zagueiro com corte na cabeça, mesmo tendo recuperado alguns dias, vai sentir a diferença no choque, no combate. Então, eu iria com Marcos Felipe, Gilberto, Canives e Gabriel Xavier. No lado esquerdo, eu iria com Luciano Juba, sem dúvida alguma, essa seria a minha defesa. Verdade, não coloquei, mas é uma sugestão que você vem fazendo desse setor carente do Bahia e também para utilizar um jogador, né, importante, de tanta repercussão, mas que não tem sido o preferido de Rogério Ceni até aqui. Falando do meio de campo, Rezende, assim, a gente não tem suspensões no Bahia, a não ser a de Cauli, que saiu contundido, já provavelmente estaria fora do jogo contra o Palmeiras, e tudo deu a entender que no banco de reservas forçou o terceiro cartão, sabendo que não jogaria, para estar apto para os próximos jogos, mas a gente tem até uma informação sobre isso que o Globo Esporte trouxe hoje, vou falar um pouquinho mais adiante. Mas Rezende deve jogar, e ao lado dele vem Iago, que é a preferência de Rogério, titular, mas como eu vinha falando há muito tempo, eu escalaria nessa posição Nicolas Acevedo ao lado de Rezende, melhorando a marcação naquele setor. À frente aí vem a questão. E a gente já falou disso, né? Cauli tem problemas de lesão. Cauli é aquele jogador assim, quando você vê a qualidade técnica dele, você pensa, o que é que esse cara ficou fazendo tantos anos no futebol búlgaro? Então, alguns palpites a gente tem, inclusive pode ser algumas questões físicas que ele, por exemplo, tem sofrido no Bahia ao longo da sua carreira, pode ter apresentado esse tipo de problema. Mas assim, eu escalei. O que foi que ele fez no último jogo? Ele tirou Cauli, avançou Tassiano e colocou Ratão do lado direito. Então eu esbocei inicialmente, assim, do meio para frente, o Bahia com Rezende, Iago, Ratão na direita, Tassiano centralizado, Biel na esquerda e Everaldo mantido no comando de ataque. Mas eu também criei algumas outras opções aí. Por exemplo, na direita, nos primeiros jogos de Rogério Ceni, quem jogou foi Ademir e não Ratão. Então Ademir eu acho que concorre a essa posição. Tassiano, o Rogério já colocou centralizado, mas se ele quisesse, por exemplo, usar Luciano Juba na esquerda, ele poderia chamar Biel para essa posição central e manter Tassiano na direita. Por fim, a posição de Everaldo, que também é muito questionada tanto por nós, né, especialmente por mim, quanto por parte da torcida tricolor, poderia ser ocupada por Ratão, que quando aparece lá na frente já mostrou que sabe fazer gols. Então a possibilidade maior do meio de campo para frente eu diria que é Rezende, Iago, aí Ratão com a chance relativamente grande de Ademir, Tassiano centralizado, Biel na esquerda e Everaldo de centroavante. Mas o que é que você tem de sugestão aí desse meio para frente do Bahia, pai? Como eu disse antes, num jogo como esse, o que é que a gente bota? Bahia, Palmeiras, na Arena Palmeiras, em São Paulo, capital. Palmeiras no jogo. O Bahia já perdeu? Não, o Bahia vai jogar, mas o favoritismo é do Palmeiras. O histórico mostra isso. O Palmeiras tem um time melhor, tem um elenco melhor e vem numa condição melhor no futebol brasileiro há um tempo recente, com bons investimentos. Ponto. Então, para sair da mesmice, eu iria com Rezende, Acevedo, que aí é um jogo duro, dois ali fechando, Rezende, Acevedo, Iago e Tassiano. À frente, Biel e Everaldo. Seria o meu time. Uma mistura do que está aí com uma mexida. Essa mexida de dois homens de marcação, fortes de marcação no meio de campo, Rezende e Nicolas Acevedo. O Iago, que é o preferido dele no meio de campo, é um cara de confiança, como se diz, o homem de confiança dele no meio de campo. E o Tassiano, um jogador de talento, que pode tentar se aproximar da qualidade do Cauli nesse setor de campo e avançando também um pouco. Lá na frente, o que vem sendo feito é Everaldo e Biel. Seria meu time. Pronto, certo. Então, assim, a gente Uma usando a mesma sugestão, como você tática, pediu. aí que a gente colocou, a posição de Tassiano seria ocupada por Iago Felipe. Tassiano continuaria ali da direita,
né, na meia direita ali, Biel ali onde está e Everaldo lá na frente. Interessante, uma opção reforçando o meio de campo, deixando o time Isso, mais sólido para enfrentar o difícil Palmeiras, que tem um meio de campo que gosta de controlar o jogo, se isso, impor, né? isso. E assim é uma opção interessante. Sim, enfim, Rogério vai ter que fazer algo para substituir Cauli. Isso é o objetivo. E o que mais ele vai mudar, eu creio que pouca coisa, porque tem sido o perfil dele até aqui, ainda mais com pouco tempo para treinar. Deixa eu chamar agora a notícia do Palmeiras, da possível escalação. É, Notícia do. Eu tirei do site Terra essa escalação aí. Ele lembra aí o desfalque de Zé Rafael, então aquela história de lei do ex, aquela velha é. lenda da lei do ex, que a gente não gosta muito. Zé Rafael não joga porque está suspenso. Provável substituto dele é Fabinho, jovem jogador do Palmeiras. E o Palmeiras, possível que Abel Ferreira deve colocar a campo, será o Everton, Mike, Gomes, Luan e Piquerez, Richard Rios, Fabinho, Rafael Veiga, ou perdão, Luan, Mike, Gomes, Luan, Murilo e Piquerez, Richard Rios, Fabinho e Rafael Veiga, Hendrick e Breno Lopes, que arrebentou contra o São Paulo, um jogador que às vezes aparece, às vezes some um pouquinho, fica ali no banco de reserva, mas fez aquele gol histórico do título da Libertadores do Palmeiras contra o Santos. É uma equipe muito qualificada, como a gente sabe, né? Que vai tentar controlar o jogo sem ser aquela equipe que vai afobada pro ataque e se abre todo, porque isso não é o estilo do Palmeiras, nem do Não é. Palmeiras clássico, nem do próprio Abel Ferreira, mas é um jogo que um Palmeiras que deve tentar controlar o jogo desde o início, do seu jeito, indo na boa, marcando forte e tentando aproveitar as chances contra um Bahia que a gente espera que apresente futebol melhor do que contra o Cruzeiro, pai. O Palmeiras tem qualidade e, acima de tudo, um time que tem uma qualidade dosada. Tem qualidade na defesa, tem qualidade no meio de campo e tem qualidade no ataque. E um time que, quando chega à frente, chega sempre com muito perigo. Palmeiras é um time que finaliza bem, um time que marca muitos gols, a maior prova, o resultado contra o São Paulo. Um time seguro, que tem um comando do Dorival Júnior, mas o Palmeiras foi lá e sapecou 5, significando e trazendo um alerta que, se é um jogo que o Bahia pode botar na conta dos perdidos, não é que já perdeu o jogo, mas assim, bom, faz de conta que esse jogo eu já perdi, então eu vou mudar, não vou ficar naquela mesmice. A mesma defesa, o mesmo meio de campo, o mesmo ataque. Então, eu acho que um meio de campo consistente com Rezende e Acevedo, o próprio Tassiano, que dá um gás por ali, podia ser muito interessante, acho eu, em termos de compor uma marcação, compor uma zona de defesa que complemente o próprio setor especializado nessa área. Muito bom. Vamos. Eu trouxe aqui mais duas notícias para compartilhar com os amigos. Uma delas é um trechozinho de notícia do GE.com, que ele diz que Cauli pode desfalcar o Bahia em mais um jogo do Brasileirão, além de estar suspenso da partida contra o Palmeiras. O GE apurou, né, no Globo Esporte, que o meia teve lesão no músculo adutor da coxa confirmada após realizar exame e a dúvida também para enfrentar o Fluminense na próxima terça-feira na Arena Fonte Nova. Esse jogo contra o Fluminense, lógico, a gente vai falar bastante dele depois, mas é um jogo que o Fluminense está nas vésperas da decisão da Libertadores contra o Boca Juniors e possivelmente virá com time misto ou reserva, ou sub alguma coisa. E aí, Cauli talvez não jogue nessa partida. É um jogo que o Bahia fará aqui na Fonte Nova. E é um jogo importante, como todos de resto são, mas mais uma possibilidade do Bahia fazer uma sequência boa na Fonte Nova, que é fundamental para qualquer plano que seja do Bahia vencer em casa e fazer da Fonte o seu caldeirão. Outra notícia, pai, que eu trouxe, só para a gente arrematar, quer dizer, fora a arbitragem, que você sempre traz as informações sobre a arbitragem, mas essa notícia aí também foi do GE.com, foi um pouco mais antiga, foi do início desse ano, falando que Rogério Ceni tem vantagem no confronto direto contra Abel Ferreira, desde que começaram a se enfrentar como técnicos. Rogério, em 11 partidas, venceu 5, Abel venceu 4 e houve 3 empates. Aí está dizendo 2, mas teve um depois, que foi no Campeonato Paulista desse ano. Então, Rogério tem vantagem no confronto direto contra Abel, mas é uma coisa assim, além dessa vantagem, claro, os times são diferentes, as circunstâncias são diferentes, mas o que chama a atenção é que eles já se enfrentaram 12 vezes, então os técnicos se conhecem bastante, Abel sempre no Palmeiras, então Rogério conhece bastante esse Palmeiras,
e quem sabe consegue montar um esquema que vai anular alguns pontos fortes Vamos do ver. porco, né, pai? É verdade. É claro que isso aí não entra em campo. O jogo começa, é outra história. Mas traz para a gente a informação de que um já conhece as armas do outro, um já conhece o esquema de jogo do outro. E isso, sem dúvida nenhuma, traz esclarecimento, tanto para um lado quanto para o outro. É isso aí. Vamos falar, você vai falar um pouquinho da arbitragem? Você sempre gosta de trazer as informações antes da gente Vamos falar. encerrar? Adivinhem o que é que Wilson Luiz Seneme preparou para Bahia e Palmeiras. No comando da arbitragem, Rodrigo José Pereira de Lima, pernambucano, o mesmo que apitou Bahia e Fortaleza aqui na Fonte, assistido por Rodrigo Figueiredo Henrique Correia, que é FIFA do Rio de Janeiro, não foi ele o outro assistente, mas esse aqui foi Francisco Chaves Bezerra Júnior, também de Pernambuco. E agora, a pior notícia de todas, na noite. No VAR, Wagner Hillway, meu Deus! VAR FIFA da Paraíba, um dos piores árbitros do futebol brasileiro. Péssimo com apito na boca, péssimo com a bandeirinha e péssimo do VAR. Na verdade, ele, Bahia e Fortaleza, nem complicou tanto no VAR, mas sempre passa em segurança, principalmente por causa de trabalhos fracos que ele apresentou. Tem um histórico realmente que traz intranquilidade. Mas o Bahia não está nessa situação enrolada por causa da arbitragem. Eu sou pelo justo, mas que Wagner Hillway é fraquíssimo, eu também tenho que ser justo. Pois é, as informações aí sobre a arbitragem que a gente também sempre traz. E vamos finalizando mais esse vídeo, esse pré-jogo do Farol Tricolor de Bahia e Palmeiras amanhã lá em São Paulo. Partida duríssima, mas Bahia vai jogar. Espero que o Rogério faça os seus ajustes. Quem sabe a Pois gente é. traz um pontinho e quem sabe ainda mais traz 3 pontinhos de lá. É difícil, é uma missão quase impossível, como diria o outro, mas não é impossível. Vamos ver se o Bahia joga melhor. Vou pedir mais uma vez que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações e sigam comentando e compartilhando aqui no Farol Tricolor. Vamos torcer amanhã e bora Bahia! Bora, Bahia, até lá!